Gente, vamos divulgar a live aí, se você puder enviar para mais alguém, negue-se a si mesmo e nós já vamos iniciar. Olha aí, mais um negue-se a si mesmo, Beatriz Salino, devocional de número 24, acho que é isso, vou fixar aqui para a galera que for chegando ficar por dentro. Devocionais têm ajudado a criar a disciplina de orar à noite. Pô, bacana, obrigado aí pelo feedback. Pedrinho tá com a gente também, fala Pedrinho, boa noite. Agora é o momento aqui, deixa eu fazer o convite para Beatriz Salino. E aí deixa eu ver se alguém aqui... Silas, entrar no final e orar com a gente, dá um feedback aí. E aí, dona Bia, E beleza? aí, boa noite, gente. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. Bacana demais, obrigado aí por acolher o convite, né? Sei que tanto nos abençoa e abençoar-nos nessa noite. Que seja Jesus a falar. Gostei daquela Amém. expressão usada ali. Bacana. Sempre. Josué na área aí, o meu primo, dá um alô para ele aí. E Baixista, aí, enviei um vídeo seu, Zé? Josué. O Andrezada, que é namorado da Bia e que é baixista brabo demais, só para ligar essas pontas aí. Mas, Beatriz, tudo em paz aí, tudo tranquilo? Tudo em paz. Bom, podemos Amém. começar já. Já tem uma galera aí, né, com a gente. Isso, já tem uma Bom, galera. Então, pode falar, eu vou orar e aí eu te passo a palavra. Você faz uma rápida apresentação, eu acho que a galera já te conhece, mas só para deixar ótimo. registrado. Show, tá bom. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa oportunidade, por essa ferramenta, pelas pessoas que já chegaram, pela vida da Bia. Fale o nosso coração mais uma noite, mais uma vez. Ó Deus, nós carecemos desse tempo de crise, de dificuldade, de conflitos, ouvir a tua voz. Abençoe o nosso Claudinho, queremos tanto, pedimos, imploramos ao Senhor para que a tua vontade seja realizada, mas explicitamos aqui a nossa vontade, que é de vê-lo completamente sarado, louvando ao Senhor na nossa comunidade, com a gente, com a nossa juventude, a Deus nos nossos acampamentos. Abençoe a Érica, abençoe o seu coração também nesse tempo. Abençoe os enfermos, abençoe a situação das famílias no nosso país, na nossa cidade. E usa a nossa igreja, Deus, para ser aí uma ponte, para ser um canal de esperança e uma resposta dos clamores daqueles que sofrem. Abençoe-nos também, ó Pai, no sábado, onde teremos a nossa celebração. Desde já pedimos isso ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém. Contigo, Bia. Bom, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz, eu faço parte dessa juventude linda da PIB de Niterói. Né, hoje, né, o pastor, né, quando fez o convite para mim, me falou sobre o tema. Eu particularmente fiquei muito feliz porque é um tema que durante muitos anos eu sempre pensei muito, né? Foi algo que eu sempre me perguntei muito, né? Porque é algo muito difícil. A gente negar os nossos desejos, negar os nossos sonhos, porque muitas das vezes não é o propósito de Deus para nós, é sempre muito difícil, né? E então, quando o pastor me chamou, eu fiquei muito feliz porque eu coloquei no meu coração que Jesus queria, né, falar em primeiro lugar a minha vida e assim que eu pudesse abençoar outras vidas através, né, daquilo que eu pensei, naquilo que Deus foi colocando no meu coração, né? Então, a partir disso, a gente pode começar falando do texto bíblico base, que está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quando eu pensei nesse versículo, eu comecei a pensar nos nossos dias atuais. Pensar em como nós somos rotulados pela sociedade. Eu sou rotulada para como eu tenho que entrar na universidade, eu tenho que estar no meu trabalho, na minha escola, né? Existem muitos rótulos, né? A sociedade nos impõe muito isso. Se eu fizer isso, eu não vou ser bem-sucedida. Se eu não fizer
aquilo outro, ou eu não vou ser uma pessoa reconhecida, né? Então, a sociedade sempre nos impõe que nós temos que fazer algo, que nós temos que ser de alguma forma, né, para ter mérito na sociedade. E isso é muito complicado, porque isso nos traz muitas ansiedades, muitos medos, muitas aflições, e a gente vai deixando, né, o que de fato é o nosso propósito, o que de fato, né, Deus quer que nós façamos. E a partir disso, eu fui pensando em algumas coisas e pensei em três coisas importantes que a gente tem que tirar, né, dentro desse texto bíblico. E a primeira delas, né, essa primeira condição que ali diz para nós é sobre renunciar a nós mesmos. Como é difícil renunciar, renunciar aos nossos sonhos, renunciar àquilo que talvez nós idealizamos a vida inteira, que às vezes fazer uma faculdade, que às vezes é nos casar, que é conhecer alguém, é tudo que a sociedade literalmente impõe. Eu vou crescer, eu vou para a escola, da escola eu vou para a universidade, eu vou namorar, casar e noivar, e tudo o que ali a sociedade vai nos impor nessa ordem. E nem sempre acontece nessa ordem. Tem pessoas que muitas vezes vão namorar, casar e noivar e não fizeram faculdade, né? Porque era o propósito de Deus que fosse assim, né? Então, é muito complicado quando a gente tem que renunciar, né? Mas é renunciando, entendendo o propósito de Deus, entendendo aquilo que Jesus quer para nós. Então, em primeiro lugar, essa renúncia, né? E exatamente lá no livro, ele fala sobre isso, que é deixar de lado os nossos propósitos e colocar o que Jesus nos impõe em primeiro lugar. A vontade do Pai, a vontade de Deus, a vontade somente dele, que é boa, perfeita e agradável a nós. A segunda condição que eu pensei dentro disso é quando ele diz lá que nós temos que tomar a nossa cruz dia a dia. Como é difícil tomar a nossa cruz. Como é difícil a gente, às vezes, entender o chamado de Deus, a gente seguir aquilo que Jesus quer, seguir a palavra de Deus e a gente, né, sofrer perseguições, a gente, muitas das vezes, ser hostilizado no nosso local de trabalho, as pessoas nos julgarem pelo que nós somos, pelo que nós cremos. E é tomar a nossa cruz, é entender, mais uma vez, o propósito de Deus. É entender que nós não vamos ficar aqui, que o nosso propósito de Deus está muito além de uma vida terrena. Ela vai além, porque nós vamos ganhar a vida eterna, nós vamos estar ao lado do Pai, né? E a terceira condição é exatamente o seguir a Jesus. É entender a palavra, é estudar a palavra, é entender o que está ali e seguir. Sem rótulos, sem medo do que o outro vai dizer, sem medo do que o outro pode pensar, do que o outro vai falar de mim, mas é literalmente seguir a palavra, é estar na palavra, na essência. Porque sem a palavra nós não conhecemos a Deus, nós não vamos saber quem Ele é, os milagres que Ele fez, as coisas boas que aconteceram, as dificuldades que aconteceram, porque não é porque nós temos Jesus que não vamos passar por momentos difíceis, por momentos de tribulação, não. Eu sempre digo, principalmente no momento atual que estamos vivendo, para as pessoas que eu digo assim, já está difícil com a gente que tem Jesus. Sem Jesus é muito doloroso, é muito sofrido. As pessoas não sabem para onde ir, as pessoas não sabem o que fazer, as pessoas não sabem em que direção seguir. Então, o seguir a Jesus é exatamente entender a palavra, estudar a palavra, é ter intimidade com o Pai, a ponto de entender o seu propósito e fazer a vontade de Deus. E quando eu pensei nessas três condições, eu, conversando com algumas pessoas, né, ontem também tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, e essa pessoa me trouxe uma frase muito importante em pensar assim: o que foi que Jesus renunciou? O que ele fez por mim? Né? Qual foi a maior renúncia? Porque as pessoas podem perguntar, mas por que eu tenho que renunciar? Jesus nunca renunciou nada, né? Por que eu tenho que abrir mão dos meus desejos carnais, daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu acho que é certo?
porque Jesus, ele nos deu o maior presente. Jesus, ele tinha autoridade, ele tinha poder para escapar daquela morte de cruz, porque ele era o próprio Deus. Mas ele não fez isso por amor a mim e por amor a você. Ele entendeu o propósito dele. Jesus tinha um propósito quando veio à Terra. Ele tinha um propósito, que era morrer por mim e por você. Isso é incrível, porque acho que é uma das maiores coisas que a gente tem na vida, né? É pensar num amor incondicional. Jesus fez a primeira renúncia por nós. Ele renunciou aos seus desejos, ele renunciou às suas vontades, ele teve medo, ele teve aflição, mas ele entendeu o seu propósito. Ele sabia por que ele estava ali, né? E ele se entregou por amor. E eu acho que isso é magnífico. Quando eu penso nisso, eu entendo assim: renunciar aos meus desejos é o mínimo, porque ele fez algo maravilhoso, extraordinário. Como a Alice falou, ele é o maior exemplo. Sim, ele é o maior exemplo, ele é o maior exemplo de todos, que nós devemos seguir e estar sempre alicerçados. Isso é incrível. E quando a gente pensa que Jesus renunciou, quando ele teve uma morte de cruz por nós, ele carregou aquela cruz pesada pelos meus pecados, pelos meus erros. E eu preciso entender, quando o significado de tomar a minha cruz todos os dias não é no hoje, é no que foi feito há milhares e milhares de anos, porque Jesus tomou aquela cruz por mim. Então, eu vou tomar aquilo, né? Apesar das perseguições, apesar dos meus medos, apesar das aflições, eu vou tomar essa cruz para mim, porque ela também é minha, né? Faz parte do meu propósito. E, né? E quando a gente tem um chamado, né, do Senhor de propagar o evangelho, a gente vai sofrer perseguições, vai ter situações que vão nos abalar, muitas coisas podem acontecer, mas nós vamos entender que Deus está ali passando conosco, nos sustentando, nos ajudando, nos guiando, mesmo quando a gente acha que Ele não está nos ouvindo. Porque às vezes nós somos fracos, nós temos também, como ser humano, os nossos medos e as nossas aflições, mas a partir do momento que a gente entrega ao Senhor, a gente entende que tudo fica mais suave, né? Ele está ali, no silêncio. Ele nos ouve, ele entende. Ele ouve o nosso clamor. E isso é maravilhoso. Então, o negar a si mesmo é entender isso. É buscar esse repertório do renunciar, do tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, quando eu fiz 15 anos, um pastor me presenteou com um livro. Tem um tempo, não tão tempo assim, jovem. Tô zoando. Tô E zoando. aí, o pastor me presenteou com um livro. E, particularmente falando, eu nunca gostei assim, muito de ler, né? Mas Deus usa pessoas, né, para abençoar a sua vida, e a pessoa me deu um livro. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Porque eu não nunca fui muito assim, gostei de ler, mas ok. Peguei o livro e falei, vou ler. E o título do livro era Em Seus Passos, o que faria Jesus. E eu achei assim, olhei, falei, nossa, legal. Vou ler o primeiro capítulo. Se eu gostar, eu continuo. Se eu não gostar, eu provavelmente não vou ler mais. Mas eu comecei a ler e achei o livro incrível, porque, né, era um pastor que tinha pessoas ali ao redor dele e que em todo tempo a pergunta que eles se faziam é: o que Jesus faria? Se Jesus estivesse nessa situação, como ele agiria? O que ele faria? Muitas das vezes nós não queremos dar, né, a nossa outra face. Nós queremos revidar, né? Nós queremos brigar, nós queremos ir para cima da pessoa, nós queremos discutir, nós queremos fazer tantas coisas quando nós só temos que ouvir, entender o que aquele outro está querendo dizer e de outra forma dar essa mensagem para ele. E isso é incrível, porque eu falei assim, cara,
Como pode? Porque às vezes é muito difícil. A gente está em ambiente de trabalho, às vezes acontecem muitas coisas, né? Que a gente se entristece, que a gente queria agir de outra forma. Mas é muito interessante quando a gente vê o outro dizer assim, nossa, você é diferente, você não agiu dessa forma. Não, se você teve problema com essa pessoa, então realmente aconteceu alguma coisa, porque você é muito calma, é muito tranquila. Então, isso é muito legal, é a pessoa ver em você o outro lado, ver o lado do amor, ver o lado da paz, que você não vai levar a discórdia, você não vai levar a briga, mas você vai levar o amor. Você vai levar a paz para aquele lugar, né? Porque às vezes já acontece tantas coisas ali, né, que não precisa de mais uma coisa. Então, isso também é renunciar. É a gente amar o outro. É renunciar a mim pelo outro. É eu cuidar do outro. É eu saber que nem sempre eu estou precisando, mas o outro precisa de mim. Né? O outro está ali sedento, muito mais do que eu. E eu só preciso estender a mão. Eu só preciso dizer, ok, eu estou aqui, vai dar tudo certo. Então, isso é muito interessante. Então, quando eu pensei sobre isso, eu acho que era assim, o que eu quis trazer. No sentido de que não é fácil renunciar, mas é preciso. Não é fácil tomar a nossa cruz todos os dias, mas é necessário. Jesus fez isso por nós. Ele renunciou, ele tomou aquela cruz, ele não ficou naquela cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e vivo em nossos corações. E então eu entendo que haja vida. Deus nos deu a vida e a melhor vida que nós poderíamos ter, em abundância. E melhor que a vida terrena é saber que eu vou ter uma vida além de tudo. Eu vou ter uma vida eterna. Então, isso é incrível. É eu entender que vale a pena. Vale a pena eu renunciar. Vale a pena eu dizer um não hoje. Vale a pena eu falar, agora não, eu não posso. E saber, sim, que eu não preciso me rotular. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Não é bem assim. Né, a gente, quando pensa nisso, a gente se prende muito, porque a gente tem medo de errar. E nós somos humanos, a gente erra. E Deus, ele é justo. Olha que incrível. Vou falar como a Célia fala para as crianças. Ele é justo, ele nos ama incondicionalmente, ao ponto de nos perdoar dos nossos pecados, de cuidar de nós, né? De quando nós nos arrependemos e diante dele nos prostramos, ele nos perdoa. Então vamos nos rotular menos, vamos dizer, vamos deixar os rótulos de lado e vamos pensar no nosso propósito. Entender a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus e entender o propósito de Deus para as nossas vidas. E acho que para fechar, eu queria deixar um livro, também um texto para vocês, que está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 29 e 30. Marcos, capítulo 10, versículo 29 e versículo 30. Assim diz: E Jesus, respondendo, disse: Na verdade, eu vos digo que nenhum homem que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do evangelho, por causa de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais, já nesse campo, em casa e em irmãos, e irmãs e irmãs, e filhos e campos, com perseguição, e no mundo vindouro a vida eterna. Ou seja, Jesus nos diz claramente que, mesmo que a gente deixe os nossos pais, os nossos irmãos, o campo, seja o que for, aquilo que nós formos renunciar, ele nos dará 100 vezes mais. E eu sempre gosto de frisar que vai muito além da nossa vida terrena, vai muito além do que vivemos aqui. O Evangelho de Deus vai muito além de estar simplesmente algo terreno. Ele vai a algo extraordinário quando Deus nos deu a vida eterna. Eu acho que esse é o ponto-chave. Então, eu queria deixar essa palavra para vocês. Espero que tenha abençoado muito.
né? E que Deus possa cuidar de nós. Estamos em tempos muito difíceis, em tempos onde a gente precisa cuidar do outro. Que nós, como cristãos, precisamos abrir, acredito que mão de nós mesmos hoje para cuidar daqueles que precisam de nós. Entendendo que Deus cuida de nós, porque nós temos um Jesus que tem poder e autoridade sobre nós. Aqueles que não têm Jesus precisam de nós em dobro. Porque eles não sabem, eles enfrentam situações que eles não entendem o porquê, que eles não sabem o porquê e eles precisam de uma palavra. Então a gente precisa pedir ao Senhor que nos sustente para poder ajudar ao outro, que ele seja nossa força diária, porque muitas das vezes o outro vem com cargas que a gente também não vai conseguir lidar sozinho, mas com Jesus fica muito mais fácil. Então, renuncie, abra mão daquilo que você tem medo, daquilo que te deixa angustiado, entrega no Senhor, né? Que Ele cuidará, Ele fará o que for melhor. Nunca será fácil, mas lá na frente a gente sempre vai enxergar que Deus tinha poder e autoridade naquele momento sobre a sua vida. E Ele fez tudo conforme a vontade dele. Então é isso, acho que fechei. Vi muitos comentários, benção pura, do Alan. É isso aí, o pessoal reagiu legal aqui. Bia, Pois muito, é. muito obrigado. Deixa eu convidar um colega aqui, muito Uhum. gente boa, para orar com a gente. E agradecer a galera, agradecer a você por ter trazido com tanta profundidade essa verdade, que Deus ilumine seu coração, te use por onde você tem passado, abençoe sua família, abençoe seus projetos, abençoe seu namoro com o nosso Andrezado aí, ó, bênção demais. Já fiz o convite, vamos ver se ele vai aparecer aqui na telinha com a gente. Enquanto ele chega, né, ele tá entrando na nossa sala aí. Eu gosto daquele texto de Jesus que fala muito ao meu coração, que é o texto de João, que tem muito a ver com o texto que você abordou, que João 12:24 diz, próprio Jesus, digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida, neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. É tão bom, né, perceber que a gente dá fruto quando a gente segue Jesus, negando-nos a nós mesmos. Deixa eu ver. E é dessa forma que a gente quer conduzir a nossa vida. Deixa eu ver se ele vai aceitar o Amém. nosso convite. Galera reagindo aí, Davizão. Mãozinha. Tô tentando. Ih, rapaz, vamos tentar de novo aí. Aí, ó, a reação aí da Isa também, muito bom, É, Bia. Varão Valorosa. O Silas está convite já aqui. foi feito. Faz o, faz o convite então por aqui, que aí a gente tenta te aceitar. Silinhas, o menino da guitarra. Brabíssimo, Cilinhas. Vai aparecer na sua tela. Na verdade, já te convidei. Aparece uma caixinha para aceitar. É, Isso, sai e entra, que às vezes pode ter dado algum erro. isso. Vamos aguardar. Pois é. Bia, bênção pura sem mistura, hein? Muito obrigada. Nem fiquei Valeu. nervosa, viu? Aí eu achei que fosse ficar Ah, nervosa. Jesus, né? Falei assim, ó, que seja Jesus a falar, ele fez tudo conforme a vontade dele. Silas, você entrou e saiu novamente? Vamos ver aqui, hein? Que missão!
É, Silão, acho que... Você fechou o Instagram e retornou? E não foi? Só Jesus, excelente. Então tá. O Insta tá Jesus na causa. Então, o que a gente faz? A gente pode orar. Eu fiz um convite para uma outra pessoa. Vamos ver se ela não aceitar aqui, a gente encerra esse momento. Vamos só... diz que o Silas não pode aceitar. Eu não sei se você está pelo computador, Silas, que aí não dá a possibilidade de aceitar por conta da câmera. Beleza? Estamos chegando no nosso horário aí, então vamos aproveitar esse momento para a gente... Ah, tá pelo celular. Olha aí, aceitou a Lívia. Olá. É a Cabelo cara... molhado. Ah, faz parte. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Vamos encerrar esse momento, Lívia. Eu queria pedir que você pudesse orar. Coloca a pontinha do esposo aí. Ó. O Alan apareceu por aí. Cadê ele? Ah, beleza. Ore pela gente aí. Ore pela gente. Para que Deus fale, alicerce essa palavra no nosso coração sobre negar a nós mesmos e seguirmos a Jesus, palavra da Bia, né? E para que possamos conseguir colocar em prática no nosso dia. Pai, muito obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina a cada dia, Deus, a vivermos a Tua vontade, Senhor, a negar a nossa vontade, Deus, e buscar, Senhor Deus, te conhecer mais, Deus, e viver o Teu melhor para as nossas vidas, Pai. Nem sempre isso é fácil, Senhor Deus, mas o Senhor nos ensina, Deus, através da Tua palavra, Senhor Deus, através da vida de Cristo, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela vida da Bia, Senhor Deus, que se colocou à disposição, Deus, para compartilhar mais, Senhor Deus, a Tua palavra nessa noite, Deus. A abençoe, Senhor Deus, e que ela possa permanecer firme, Deus, no Teu querer, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nos ensina, Deus, todos os dias, Pai, a negar as nossas vontades, Deus, para fazer a Tua, para que o Teu nome venha a ser glorificado, Deus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Valeu, Lívia. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado também, Bia. Todo mundo que nos acompanhou aqui, a nossa galera muito especial. Boa noite para vocês, um bom descanso. Mais uma live abençoada. Amanhã estamos com um novo roxinho aqui. E sábado tem celebração da juventude, uma celebração muito especial. Valeu, gente. Ótima noite, bom descanso para todos.